Ascética meditada, tradução por Emérico da Gama. Capítulo 15. A crítica. As pessoas, as coisas e os acontecimentos que se oferecem à nossa consideração reclamam de nós um juízo. A parte mais nobre de tudo que o Senhor nos deu com abundância e generosidade assume uma atitude determinada em face de nós mesmos e do que nos circunda. A tua inteligência e a tua sensibilidade, como as minhas, medem e avaliam qualquer pessoa, coisa ou fato com que se encontram em contato. Esta capacidade de apreciação e de juízo aumenta em proporção com a profundidade da pessoa e a seriedade com que enfrenta os acontecimentos e vive a sua própria vida. Há uma maior riqueza interior, há uma consideração mais profunda das coisas e a um empenho vital mais sério corresponde, necessariamente, uma maior capacidade de apreciação e de juízo. Os insensatos e os frívolos, os que se perdem em pormenores ou vivem fora da realidade, os que não fazem nada ou fazem excessivas coisas, todos esses perderam ou vêm perdendo, para sua grande desgraça, o sentido do valor e do juízo. Deus nosso Senhor quer que sejas uma alma de critério, que saibas focar as pessoas, as situações, as circunstâncias e os acontecimentos com espírito sobrenatural e sentido prático da vida. É preciso que esta capacidade de apreciação e de juízo, cheia de sentido sobrenatural, aumente, e se purifique cada dia. Com semelhante capacidade de juízo cristão, sereno e objetivo, defendemo-nos de nós mesmos e dos nossos inimigos. Antes de mais dos da nossa alma. E aperfeiçoamos as nossas ações e o nosso trabalho, ajudando os nossos amigos na sua vida e atividades. Mas esta capacidade de apreciação e de juízo, que é tão necessária à tua vida e sem a qual dificilmente poderia imprimir à tua conduta a seriedade e vigor cristã, tem os seus limites. Mantê-lo e exercitá-lo dentro desses limites é aproximar-se de Deus. Quantas críticas sem medida cristã que te separam de Deus e dos outros, que te tornam inimigo de todos e que fazem que todos te evitem. Conheces bem o tipo do demolidor desapredado e cruel. Apresento-te uma galeria de espíritos críticos e pergunto-te: em qual dessas categorias poderemos ser incluídos tu e eu? A crítica do fracassado que, pelo seu fracasso, se revelou inimigo de Deus. É universal, porque quereria arrastar todos no seu próprio fracasso. A crítica do irônico é mordaz, ligeira, superficial, disposta sempre a sacrificar em atenção a piadas coisas mais sérias e mais sagrada. A crítica do invejoso, nascida entre ânsias e despeitos, é ridícula e vaidosa. A crítica do idiota é tola. A crítica do orgulhoso e do prepotente é desapredada, e, normalmente, condimentada com outros ingredientes piores. A crítica do ambicioso é desleal, porque tende a pôr o acento na sua pessoa, em detrimento dos outros. A crítica do sectário é priorística, parcial e injusta. É a crítica de quem se serve conscientemente e com fria paixão da mentira. A crítica do ressentido é amarga e pungente, destila fel por todos os lados. A crítica do homem honesto é construtiva. A crítica do amigo é amável e oportuna. A crítica do cristão é santificante. Para que a tua crítica seja sempre a crítica do homem honesto, do amigo, do cristão, isto é, para que seja construtiva, amável, oportuna e santificante, deve cuidar de salvar sempre a pessoa e as suas intenções. Deve ser objetiva,
Crítica subjetiva. Deve inclinar-se sempre, com respeito, diante do santuário da pessoa e do seu mundo interior. Que aqui tu sabes das intenções, dos motivos e de todas as circunstâncias subjetivas, de que apenas Deus nosso Senhor, que lê nos corações, é perfeito conhecedor. Aqui te vem ao encontro as palavras de Cristo: não julgueis para não serdes julgados. Semelhante crítica, profundamente humana, porque conhece os nossos limites, é profundamente cristã, respeita o que pertence ao Senhor, concilia e conserva a amizade, até dos adversários, manifesta-se em termos de pleno respeito e compreensão pela pessoa. O homem honesto, e por maioria de razão o cristão, não julga nem critica o que não conhece. Exprimir um juízo, formular uma crítica, pressupõe o perfeito conhecimento, em todos os seus aspectos, do que é objeto de consideração. A seriedade, a retidão e a justiça ficariam comprometidas se não se procedesse deste modo. Neste ponto, tu e eu nos lembramos certamente de tantos juízos e de tantas críticas improvisadas, sem qualquer conhecimento de causa, o juízo do superficial, que fala do que não conhece, a crítica de quem adere ao que ouviu dizer dos outros, sem ter a maçada de o verificar, a conduta do inconsciente que julga até aquilo de que nunca ouviu falar. E reparamos também com que facilidade transformamos em juízo tomando-a por juízo crítico, uma simples impressão. A crítica do ignorante é sempre injusta e funesta. A crítica cristã, respeita sempre os requisitos do tempo, lugar e modo, sem os quais se transformaria facilmente em detração e difamação. Não será mal, a este propósito, que tu, que te consideras como homem maduro, capaz de juízo e de critério seguro, te pergunte se existe na tua vida este mínimo de prudência cristã, que te ponha coberto das insídias da tua língua e das tuas mágoas. Falar sem pensar e escrever sem refletir pode ser perigoso para a tua alma, mesmo que te encontres na posse da verdade. Devo acrescentar agora, meu amigo, que a crítica assume as cores do ânimos de quem a formula, das disposições interiores de onde procedes existe um ânimos bom e um ânimos mau, devemos tê-lo presente, porque é um critério seguro para julgarmos moralmente do uso que fazemos da nossa capacidade de apreciação e de crítica. O fracassado, o invejoso, o irônico, o orgulhoso e o prepotente, o fanático, o ressentido e o ambicioso, tem um ânimos mau, não reto, que se manifesta imediatamente na sua crítica. O homem honesto, o amigo, o cristão tem dentro de si um ânimos bom, que transparece igualmente nos seus juízos. Este ânimos bom é a caridade, o desejo do bem dos outros, que assegura a crítica a todas aquelas qualidades que adornam a boa crítica. Para que a crítica seja justa e construtiva, eficaz e santificante é preciso amar os outros, amar o próximo. Neste caso, o exercício da crítica é sempre um ato de virtude naquele que exerce uma ajuda para quem a recebe. O irmão ajudado pelo seu irmão é como uma cidade murada. Saber se defender da crítica injusta e malévola é normalmente uma virtude, e quase sempre um dever. Saber aceitar uma crítica boa, além de ser uma virtude cristã, é uma prova de sabedoria. É sinal certo de grandeza espiritual saber deixar que nos digam as coisas e receber as advertências com alegria e agradecimento.
Aquele que aprende a escutar e a perguntar irá muito longe, ao uso dos talentos que recebeu de Deus. Mas, é infeliz aquele que não tolera que lhe digam as coisas, que de mil maneiras. As maneiras do amor próprio ferido. Procura ferir e vingar-se daquele que teve a atenção e a caridade de lhe dirigir uma crítica honesta e boa. Tu e eu não devemos esquecer nunca que todas as coisas que fazemos mal devem ser bem feitas e que todas as coisas que fazemos bem podem ser mais bem feitas, e para isso, devemos poder contar, não só com a nossa boa vontade, mas com a crítica. Mas também não devemos viver excessivamente preocupados com a crítica, com o que dirão. Uma preocupação excessiva e pusilânime poderiam cortar-te as asas e levar-te à inibição. A crítica ligeira e invejosa, a crítica mexeriqueira e superficial deve ser ignorada. A este propósito, devo dizer-te que quem não faz nada não é alvo de qualquer crítica, porque a gente, não sei o motivo, raramente critica a omissão. Quem faz coisas e as faz em abundância é sempre criticado, e, por todos, criticam-nos que não fazem nada, porque a sua vida e o seu trabalho parecem-lhes uma acusação. Criticam-nos que agem em sentido contrário, porque o consideram como um inimigo. Criticam-no também, quando não são bons, os que fazem as mesmas coisas ou outras parecidas, porque são ciumentos. Neste caso, o exercício da crítica é sempre um ato de virtude naquele que exerce uma ajuda para quem a recebe. O irmão ajudado pelo seu irmão é como uma cidade murada. Saber se defender da crítica injusta e malévola é normalmente uma virtude, e quase sempre um dever. Saber aceitar uma crítica boa, além de ser uma virtude cristã, é uma prova de sabedoria. É sinal certo de grandeza espiritual saber deixar que nos digam as coisas e receber as advertências com alegria e agradecimento. Aquele que aprende a escutar e a perguntar irá muito longe, ao uso dos talentos que recebeu de Deus. Mas, é infeliz aquele que não tolera que lhe digam as coisas, que de mil maneiras. As maneiras do amor próprio ferido. Procura ferir e vingar-se daquele que teve a atenção e a caridade de lhe dirigir uma crítica honesta e boa. Tu e eu não devemos esquecer nunca que todas as coisas que fazemos mal devem ser bem feitas e que todas as coisas que fazemos bem podem ser mais bem feitas, e para isso, devemos poder contar, não só com a nossa boa vontade, mas com a crítica. Mas também não devemos viver excessivamente preocupados com a crítica, com o que dirão. Uma preocupação excessiva e pusilânime poderiam cortar-te as asas e levar-te à inibição. A crítica ligeira e invejosa, a crítica mexeriqueira e superficial deve ser ignorada. A este propósito, devo dizer-te que quem não faz nada não é alvo de qualquer crítica, porque a gente, não sei o motivo, raramente critica a omissão. Quem faz coisas e as faz em abundância é sempre criticado, e, por todos, criticam-nos que não fazem nada, porque a sua vida e o seu trabalho parecem-lhes uma acusação. Criticam-nos que agem em sentido contrário, porque o consideram como um inimigo. Criticam-no também, quando não são bons, os que fazem as mesmas coisas ou outras parecidas, porque são ciumentos. Muitas vezes depararás na tua vida com este paradoxo. Deves fazer-te perdoar, no que fizeste de bom e no que realizaste com o teu suor por todos aqueles que não fizeram nada de bom ou nunca trabalharam. Noutras ocasiões, ver-te-ás injustamente atacado por aqueles que não concebem que se possa fazer nada de bom sem sua ajuda. Sorri com elegância e continua a trabalhar.
Não te esqueças de dar graças a Deus por todas as coisas, e, sobretudo pela crítica honesta e boa, amiga e cristã. Deves dar graças a Deus e a quem te adverte.